Você já ouviu falar em consórcio? Nossa, a gente tem que entender melhor para a gente saber o que é interessante de se fazer, como a gente pode se planejar e como a gente pode ajudar a nossa família. Nossa querida contadora, nossa querida professora Tatiana Gouveia aceitou o nosso convite para falar para quem está assistindo o nosso programa agora como você pode se planejar financeiramente e através do consórcio, né? A gente está trazendo quase uma série de informações a respeito desse lado, desse assunto financeiro desde o início do ano. Na verdade, a gente já fechou o ano falando sobre isso e a nossa intenção era falar logo para ajudar as pessoas, porque estava todo mundo com medo do ano que se iniciava. Ainda nesse mês de fevereiro tem muita gente meio que duvidoso com esse lado da economia e a gente precisa tirar um pouco do medo, mas ajudar as pessoas a se planejar da forma correta. E aí a gente falou de financiamentos, passou, e agora a gente vai falar de consórcio. Como é que as pessoas podem se planejar e, claro, tirar a dúvida dessas pessoas. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. É muito importante a gente falar relacionado ao planejamento financeiro, né? Então, muitas pessoas têm essa dificuldade e é necessário que procurem, sim, profissionais, pessoas capacitadas para estar falando sobre esse problema e ajudar, né, no endividamento, em ajudar nesse planejamento para estar realizando sonhos. Até que ponto é bom um consórcio e de que forma que a gente pode enxergar esse consórcio para a família? A gente sabe que os pais já começam ali com o consórcio, mas tem como a gente também incluir a família inteira. Primeiro, entender o lado financeiro dessa família, como é que funciona? Exatamente. Todos nós precisamos, né, conhecer a realidade, né? Qual é a minha realidade hoje? Eu sou uma pessoa que estou com minhas contas em dias? Eu sou uma família que está endividada? Eu estou com uma família que tem aí objetivos para serem realizados a curto, médio e longo prazo? Então é importante conhecer a minha situação hoje para que eu possa sim estar pensando num futuro próximo, de preferência. Muito bom. Quem vai partir por um consórcio provavelmente já tem um objetivo. Exatamente. Né? Já tem um foco, sabe aonde quer chegar e imagina que o consórcio seria o melhor a se fazer. Eu queria que você me falasse do consórcio, do quanto ele é benéfico na vida das pessoas e o quanto ele pode ajudar essa família a sair, por exemplo, das dívidas. Exatamente. Quando a gente fala em consórcio, ele já está fazendo um planejamento aí a médio e longo prazo. Então, nós temos aí consórcios relacionados a adquirir um veículo, adquirir a sua casa própria, ou quem sabe, apenas um consórcio para que tenha aí uma renda maior para fazer um investimento futuro, né? Então, quando a gente fala em consórcio, a gente está pensando aí justamente em uma das maneiras de se trabalhar o planejamento financeiro a médio e longo prazo. Como é que pode ser feita essa meta financeira? Como é que a gente pode, de uma certa forma, se planejar, se organizar e já começar logo a fazer esse investimento? Bem, quando a gente fala de metas financeiras, a gente tem que ter atenção ao seguinte: precisamos ter aquele nosso objetivo principal, estabelecer essas metas, mas que sejam metas que sejam aplicáveis à sua realidade. Você não pode fugir da sua rotina, do seu dia a dia. Bem, eu tenho um objetivo, mas eu preciso estabelecer essas metas e essas metas elas precisam ser executáveis, né? E para isso, a pessoa, o ambiente familiar, ele precisa estar, quem sabe, inclusive, estar mudando suas rotinas, né? E mudando alguns hábitos que muitas vezes são maus hábitos que acabam extrapolando o orçamento familiar. Como é que a gente pode ter alguns cuidados relacionados a consórcios? Porque nos últimos tempos tem aparecido vários tipos de consórcios. Quais são os consórcios mais interessantes? Bem, os mais interessantes estão relacionados aí exclusivamente, né, no sentido de patrimônio. Né? Adquirir um patrimônio. Muitas vezes as pessoas elas falam de aquisição de um veículo. Só que o veículo, se a gente parar para analisar, o veículo ele acaba sendo mais um gasto do que um investimento. Se você quer fazer algo assim, adquirir um bem, um valor mais razoável, por que não adquirir um imóvel em vez de ter um veículo? Né?
E aí como é que a gente pode, tipo assim, pronto, eu ganho um valor X, digamos que meu filho ganha um outro valor X, digamos que todo mundo trabalha dentro de casa, né? Como é que a gente pode já começar esse planejamento? Como é que a gente vai iniciando ele? Você falou do lado da moradia, por exemplo. Sim. O que a gente tem que observar para daí então investir nesse consórcio? Filho trabalha, mãe trabalha, todo mundo quer entrar nisso. Pronto. E todos têm o mesmo objetivo, vamos comprar a nossa casa. Pronto. Primeira coisa, nós temos que entender que a renda familiar, ela precisa estar aí dividida em alguns aspectos. Qual é o primeiro deles? Vamos separar referente às necessidades, né? Geralmente a gente coloca aí 50% relacionado a essa renda às necessidades familiares. 30% quando a gente está relacionado aí a uma poupança, né? E 20% algo que de fato a gente quer fazer esse investimento. Então vamos separar 20% dessa renda para investir em algo e um dos nossos objetivos seria fazer aí o consórcio. Quando a pessoa faz um consórcio como esse e que muitas vezes ela não tem o objetivo, mas ela está entrando em alguns tipos de consórcios, qual é o perigo? Quando ela não está bem planejada. Todo investimento ele tem um risco, né? Então é necessário sim fazer a análise, inclusive de mercado, se você realmente a melhor opção é fazer aquele tipo de consórcio, né? Porque para cada investimento existe um risco, seja ele pequeno, seja ele grande. Então, sempre quando a gente fala de investimento, de renda, de recursos financeiros, obviamente que tem pessoas que vai ter condições de buscar um profissional, mas tem outras que não. E aí, qual é o primeiro passo? Fazer uma pesquisa. Um consórcio seguro, seguro, né? Porque hoje tem consórcios de todos os tipos. Exatamente. Mas corre o risco de você fazer um investimento naquele consórcio e você ficar chupando o dedo, né? Exatamente, não ter o retorno que você está esperando. E aí se torna muito perigoso, porque é interessante tirar essas dúvidas sobre planejamento financeiro, porque às vezes você está investindo. Tem gente que costuma investir muito dinheiro em cima de um consórcio. Isso. Mas ele não tem ideia de que ele tem que ter a reserva dele, como você falou. Exatamente. Tem pessoas que se empolgam tanto e não têm noção. Assim como tem pessoas que fazem mais de um consórcio e acabam ficando pendurados nesses consórcios. Esse risco também acontece? Exatamente. Existe esse risco, porque sem um planejamento, hoje você pode estar numa situação. Será que você vai estar na mesma situação daqui a 6 meses? Será que você vai conseguir aí estar honrando os valores relacionados a esses consórcios? Então é algo que você precisa sim analisar e colocar na balança, né, os percentuais de risco que eu posso ter relacionado a essa aplicação relacionada ao consórcio. Fiz um consórcio, você falou de algo muito sério, não vou ter as condições de continuar pagando como eu imaginava que eu pagaria. Qual é o risco que essa pessoa tem em cima desse consórcio? Primeira coisa, a questão da inadimplência, né? Os juros são muito altos e aí você acaba tendo uma dor de cabeça maior. Se caso essa pessoa quiser parar esse consórcio, qual é o prejuízo que ela pode ter? Bem, geralmente... Não porque ela queira, muitas vezes porque há uma acontece. necessidade. Tem pessoas que ficam desempregadas, tem pessoas que passam por situações de doenças, tudo pode acontecer. Exatamente. Então, acontece essas situações, ninguém está livre disso e sempre tem nesses contratos, né, sempre tem as cláusulas informando que você acaba perdendo um percentual relacionado aos valores que você pagou. Mas não perde tudo. Não. Então, assim, o importante é você saber que perder o que foi investido se torna um prejuízo. Sim. Porque aquilo que você ganharia provavelmente é tudo aquilo que você vai perder. Exatamente. Mas tem situações que é melhor você perder o pouco do que perder o todo. Verdade. Falar de consórcio é o melhor a se fazer hoje em dia? É uma das melhores oportunidades de se ganhar um dinheiro e de fazer um investimento, sim. Agora, veja só o que ela falou. Quando o assunto é consórcio, você tem que analisar o consórcio seguro. O que é um consórcio seguro? Avaliar e analisar outras pessoas que estejam fazendo esse mesmo consórcio? Exatamente. A gente pode estar fazendo pesquisas relacionadas, buscar pessoas que já participaram e que fazem aquele tipo de consórcio para ter aquela segurança necessária, porque quando a gente fala de dinheiro,
é algo que a gente precisa ter muita cautela. Agora, eu achei interessante quando você falou do patrimônio, porque é verdade, o veículo, por mais interessante que seja, mas é bem diferente, né, de uma moradia, de você fazer um investimento. Exatamente. Aquele jovem que quer começar um consórcio, qual seria a dica para ele? A primeira dica que eu dou é: qual é a sua situação atual? A sua principal necessidade hoje é o veículo para você se locomover, para você ir ao trabalho, né? Para você estar adquirindo sua renda através do veículo? Ótimo. Se não, vamos optar por um veículo mais barato, que poderia ser a moto, e investir no consórcio do imóvel. Pronto, gente. Olha, dá muito certo. A gente queria falar sobre esse assunto justamente para incentivar as pessoas a fazer um planejamento. Primeiro, analisar como estão as suas condições. Se você vai conseguir arcar mensalmente com aquele valor que você propôs. Exatamente, porque é um dos erros que muitas pessoas cometem é: eu tenho condições de pagar uma mensalidade, mas ela esquece o custo real das coisas. Ah, eu vou pagar o consórcio, muito bem. Tá lá a mensalidade, vamos supor, de R$500 mensais. Mas para você estar pagando esse consórcio de R$500, você terá outros custos que você tem que levar em consideração. E aí, será que todo mês eu vou ter aquele valor? Porque se eu não tiver, é bom eu ter muita atenção e não conseguir pagar 6 meses, um ano, e daqui a pouco eu não conseguir mais honrar com esse meu investimento, que acaba sendo uma inadimplência. Por exemplo, na questão do consórcio, ainda perguntando, se caso você participa de um consórcio e você tem aquele benefício, no caso, você vai ter que logo em seguida pagar o valor total, ou depende também dos tipos de consórcios? Depende dos tipos de consórcios. Como, por exemplo, patrimônio? Bem, tem muitas pessoas que fazem questão do imóvel, e aí o que acontece? Ela consegue se planejar de tal maneira que ela tem o valor da prestação do consórcio e vai guardando uma reserva para poder estar adiantando, né, as prestações, e aí acaba aí tendo um benefício ainda maior, que acaba tendo um desconto. Agora, uma curiosidade que eu tenho: no caso, você fez um consórcio de um carro, de um veículo, de uma moto, aí você é contemplado, digamos, você tem que seguidamente pagar o valor total? Não. Ou você pode continuar com as parcelas até o último instante? Você pode continuar sim. Então, assim, é algo também para se avaliar, porque existem empresas e empresas. Sim. Já tem empresas que colocam, e sempre lê também a cláusula, as cláusulas, porque é onde a pessoa pode se dar mal, né? Exatamente. Você assinou algo e, de repente, você vai ter que pagar o valor total, e aí é um problema. Exatamente. Justamente, você tem que ter conhecimento daquela empresa que você está procurando para fazer o consórcio, quais são aí os benefícios e quais são as exigências relacionadas àquele consórcio. Porque se você optar por onde, quando você for contemplado, você tiver que pagar todas as outras parcelas que ainda estão a vencer, aí fica bastante complicado. Por isso tem que analisar tudo, viu, gente? Observar toda a documentação e, de preferência, buscar um contador, buscar um advogado, antes de você tomar essas atitudes, porque tem gente que vai às cegas, aí depois se dá mal. Exatamente. Acaba caindo na conversa do vendedor, né? E acaba aí extrapolando o seu planejamento e passando a ser aí uma dor de cabeça. Faltou alguma informação que você ainda queira levar para quem está em casa sobre esse planejamento financeiro e o consórcio? Bem, todas as pessoas, elas precisam e necessitam fazer esse planejamento financeiro, porque nós queremos sim aí realização de muitos sonhos, e o consórcio é uma das alternativas mais confiáveis para que isso aconteça. Quem quiser entrar em contato com você? Meu telefone é 86-98155-3228, e nas redes sociais, meu Instagram é @tatiana.gouveia. Tatiana, obrigada, é sempre um prazer receber. Igualmente. Tá bom?